Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Boa noite. É uma alegria poder voltar aqui depois de algum tempo. Já estava até um pouco triste. Falei, será que da última vez eu não me saí tão bem, porque nunca mais me convidaram? Mas é realmente muito bom estar perto de vocês, dos meus amigos, Liz e Ralph, e rever preciosos irmãos que fizemos amizade na última vez que estivemos aqui. Dessa vez eu vim sozinho, não deu para trazer a galera toda como da última vez, por isso também não vou me demorar, vou terminar de pregar, vou embora. Mas tem sido sempre uma boa acolhida aqui. Obrigado, queridos. Eu pensei que era vinho, mas estão me enganando aqui. Obrigado. E o Ralph, ele foi esperto, ele disse, nós vamos direto do aeroporto para a igreja, não tem jeito de passar em casa, tomar banho. Ele ligou para a Lisa para trazer uma camisa nova, cheirosa, passada para ele, e eu estou aqui do jeito que eu saí de casa ontem, né? Mas ele está perdoado. Rafael, deu certo aquele negócio aí? Chegou? Está aqui. Obrigado. Legal. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar hoje uma palavra que eu creio tem não só muito a ver com a visão que nós praticamos, mas tem tudo a ver com a visão que nós praticamos. Uma mensagem que eu tenho ministrado faz muito pouco tempo lá na nossa igreja, e eu creio que Deus inclinou meu coração para falar a mesma coisa que tenho falado com o meu povo ali, com vocês, em virtude realmente da importância, eu diria até da urgência, de nós entendermos com mais nitidez, com mais clareza esse tema. Eu estou chamando essa mensagem de um dom chamado tempo e a escala de valores, que vai com certeza abrir nossos olhos para nos tornar mais, digamos assim, práticos nesta habilidade de administrar nosso tempo para vivermos os propósitos de Deus para a nossa geração. Eu creio que uma das revelações, uma das verdades mais preciosas sobre administração de tempo, que todos nós precisamos entender para melhor administrar o nosso tempo, é entender que tempo é um dos maiores presentes, é uma das maiores riquezas que nós recebemos de Deus. Na verdade, eu considero um dom. Dom é um presente, né? E presente, dons, são dados por Deus para um propósito específico. Deus não te dá meses, anos, dias, horas para você jogar fora. Ele te dá para um propósito. Assim como ele dá o dom de cura, o dom de ensinar, o dom de ganhar dinheiro e vários outros dons, habilidades. O dom é dado para servir o reino, servir as pessoas, e muitos dons acabam também nos beneficiando quando nós sabemos administrar. E esse dom chamado tempo, o legal dele é que Deus dá para todos. Não é como o dom de cura, que alguns têm e outros não, mas o dom do tempo todo mundo tem. E diga-se de passagem, na mesma medida, na mesma proporção, para todos. Deus dá 24 horas para todo mundo. Deus dá 7 dias na semana para todo mundo. 30 dias no mês para todo mundo. Deus dá 365 dias no ano para todo mundo. Portanto, ninguém vai se queixar. Deus foi mais favorável para aquele. Deus deu mais para aquela outra do que para mim. Não. Na parábola do talento, a gente percebe ali Deus dando 5 para um, 2 para um e 1 para outro. Mas quando Deus deu o dom do tempo, Ele deu na mesma medida para todos nós. Agora, temos a liberdade de usar o nosso tempo como nós quisermos.
juntamente com o dom do tempo, Deus dá o dom do livre-arbítrio, ou seja, a habilidade, a liberdade de você fazer o que você quiser com esse tempo. Eu digo que o tempo é um presente que Deus nos dá. E o nosso presente que nós damos para Deus é o que eu faço com o tempo que Ele me dá. Então, o presente que Deus me dá é o tempo. E o presente que eu dou para Deus é o que eu faço com o tempo que Deus me dá. Então, a liberdade existe, porém, nós não podemos esquecer que nós vamos prestar contas do nosso tempo para com Deus. Você pode fazer o que você quiser com o seu tempo. Você pode usar do jeito que você quiser. Mas saiba de uma coisa: prestaremos conta do que nós fizemos e fizemos com o nosso tempo. Isso é muito importante, a gente ter essa consciência. Agora, na parábola dos talentos, Jesus vem e pede contas. Para quem deu 5, para quem deu 2. E com respeito ao tempo não vai ser diferente. Agora, isto para convertidos, para não convertido, para pastor, para obreiro, para novo convertido, nós vamos prestar conta do nosso tempo. Como usar o nosso tempo é, sem dúvida, uma das ações, uma das decisões que mais afeta o resultado final da nossa existência. Você pode ter certeza disso. Como nós usarmos, a decisão de como nós usamos o nosso tempo é a decisão que mais afeta o resultado final da nossa existência. Eu acredito que eu estou diante de pessoas que se importam com a sua existência, que se importam com o que você vai ser e fazer durante esse tempo chamado vida, que você vai passar aqui pelo planeta. Eu acredito que ninguém aqui vive o dilema da folha seca, né? Folha seca que não tem propósito, não tem rumo, não tem norte. Para onde der um vento, para lá ela vai. É aquela pessoa que acorda e tanto faz o que ela vai fazer naquele dia. Tanto faz. Se convidarem ela para jogar videogame, ela passa o dia todo jogando videogame. Se chamarem ela para ir lá para a praia, passar o dia lá, bebendo Coca-Cola, ela vai para lá. Ela não tem rumo, não tem propósito, é a folha seca. Para onde o vento dá, para lá ela vai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito, já faz tempo que eu declaro o seguinte: saber administrar o tempo é uma das grandes sacadas da vida. Saber administrar o seu tempo é uma das grandes sacadas da vida. Quem sabe fazer isso leva vantagem até mesmo sobre os mais prováveis, até mesmo sobre os mais favorecidos, até mesmo sobre os mais inteligentes, até mesmo sobre os mais abençoados pelo destino. Então, grava isso. Saber administrar seu tempo é uma das grandes sacadas da vida. Pegue a história de uma pessoa, leia a biografia dela, e você verá que muito do que ela foi e muito do que ela fez é o resultado direto das escolhas que ela fez em relação ao uso do seu tempo. Então, eu creio de todo o meu coração que o que você se tornou até agora e o que você se tornará, o que a sua família se tornou até agora e o que a sua família se tornará, onde você chegou e onde você vai chegar, o que você conquistou e o que você conquistará, os livros que você leu e os livros que você lerá, ou escreveu ou escreverá, são resultados diretos da forma como você vem administrando seu tempo. As vidas que você influenciou, ou as vidas que você influenciará, os títulos que você conquistou, ou os títulos que você conquistará, resultado direto da escolha
que você vai fazer, das decisões que você vai fazer sobre o uso do seu tempo. De novo, repito, a biografia, a história de uma pessoa, no final de tudo, nada mais é do que um retrato daquilo que ela fez com o tempo que Deus deu para ela. Vocês estão me entendendo, amém? Agora, deixa eu chamar a sua atenção para algo muito importante. A importância de termos sabedoria para administrar o nosso tempo. Saber usar o dom chamado tempo é tão importante, mas tão importante, que a Bíblia não poupa espaço para falar desse assunto. Se você tiver o privilégio e a oportunidade de um dia entrar assim e colocar assim tempo numa pesquisa bíblica, você vai ver a quantidade de versículos que aparecem sobre o assunto. Você vai ficar impressionado o quanto Deus fala sobre tempo, sobre o que fazer com ele. Eu não vou poder ler os versículos, mas eu gostaria de citar hoje um dos textos sobre esse tema, que para mim eu considero o clássico de toda a Bíblia. Se encontra no Salmo 90, é o Salmo 90. Escrito por um dos mais poderosos e admirados líderes do Antigo Testamento. Nada mais, nada menos do que Moisés escreveu o Salmo 90. O Salmo 90 é uma sinalização bíblica da importância do tempo. Mas quero me deter no versículo 12 apenas, que diz assim, Salmo 90, 12, diz assim a palavra de Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que eu vejo neste texto é que mostra que nós precisamos de intervenção do céu, sabedoria do céu, inspiração de Deus, orientação de Deus. Como administrar? A coisa é tão séria que Moisés faz uma das orações mais importantes da Bíblia. Ele diz: ensina-nos a contar, a planejar, a administrar, a gerenciar o nosso tempo para que alcancemos coração sábio. Essa oração poderia também ser o contrário: nos dê um coração sábio para que possamos aprender a contar os nossos dias. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Nós não podemos de forma nenhuma, este texto sinaliza que é perigoso nós acordarmos e viver à toa. Eu costumo dizer que muitos crentes, eles não são ateus, mas são à toa. Eles não vivem como um ateu, mas vivem como um à toa. Ou seja, eles não consideram a preciosidade daquele dia, daquele tempo, daquela hora que Deus está presenteando para eles. Então, eu vejo que neste texto que nós precisamos buscar em Deus, através de oração e de uma busca constante, como melhor usar o nosso tempo, como ter atitudes inteligentes quando o assunto é administração do tempo. E hoje eu quero também abordar algo com vocês que, na minha opinião, casa com tudo isso, porque não adianta falar de administração de tempo se a gente não falar do que eu chamo da escala de valores. Hoje em dia, uma das principais, foi feita uma pesquisa por um homem chamado Joel Comiskey. Ele passeou em todos os continentes, estudando as grandes igrejas evangélicas, e especialmente as que estão na visão de célula, de grupos familiares. E ele diz o seguinte, que ele sentava, ficava 1 mês, 2 meses naquela igreja, conversando, entendendo as pessoas, o mecanismo, a visão, conversando com aqueles que lideravam os grupos familiares, e ele descobriu uma coisa, muito interessante. Ele descobriu três coisas bem parecidas, que eram, digamos assim,
notórias e iguais em todos os pastores das grandes igrejas. Sabe o que era? Que era comum entre todos esses pastores de grandes igrejas? Era a maneira como eles administravam o tempo deles. E ele também descobriu nessa pesquisa que a desculpa número 1 que as pessoas davam para não se envolver mais com a obra de Deus, com a igreja local, era: eu não tenho tempo. Essa era a razão e a desculpa principal que as pessoas davam. Como que alguém pode falar para Deus assim: Deus te dá 24 horas, 7 dias na semana, 30 por mês, 365 dias, dá para você. Aí você volta e tem a cara de pau de dizer para Deus assim: eu não orei porque eu não tenho tempo, eu não li a Bíblia porque eu não tenho tempo, eu não visitei porque eu não tenho tempo, eu não discipulei porque eu não tenho tempo. Não parece cara de pau demais? É pior que tem gente que faz isso. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que é importante definir o que é prioridade, o que é realmente importante na vida. Eu falo para os irmãos o seguinte: tanto tempo como dinheiro você vai gastar com aquilo que você valoriza. Ou pelo menos você atribui valor para aquilo. Dê R$1.000 para uma pessoa e você vai ver rapidinho como que ela gasta. Se ela valoriza joias, ela torra os R$1.000 com o quê? Com joia. Se ela valoriza sapatos, você acha que ela vai entrar onde? Numa loja de sapatos, e você vai em casa de mulheres aí que não tem mais onde pôr sapato. 125 pares de sapato para apenas 2 pés. E como já dizia alguém, até hoje eu não entendo uma coisa sobre sapato de mulher. Como que elas conseguem enfiar 5 dedos numa ponta desse tamanhinho assim? Não é engraçado? 5 dedão assim, termina com um biquinho bem assim. Mas o ser humano vai gastar com aquilo que ele valoriza. Eu estava falando para o pastor Ralph hoje, na viagem, que se eu tivesse pego todo o dinheiro que eu já investi em férias, em viagem, para tirar tempo com a minha família, para estar investindo no meu casamento, eu estaria numa casa muito melhor, eu estaria dirigindo um carro muito melhor. Mas você canaliza o recurso, o dinheiro que você tem naquilo que você valoriza. Tem gente que gosta de uma coisa, então tempo é a mesma coisa. Você vai usar seu tempo com aquilo que você valoriza. Você gosta de videogame? Você vai passar 3 horas jogando videogame. Você gosta de televisão, de internet? Você gosta do quê? De futebol? Você vai passar o tempo com aquilo. Facebook? Então hoje o Facebook tem sido a preferência de muitos, né? O pessoal gosta de estar colocando as fotos. Agora eu estou tomando café, clique. Agora estou indo para o banheiro, clique. E haja o pessoal, eu curti. Então a gente passa a vida curtindo a foto dos nossos amigos, quando eles estão indo para o banheiro, tomando café, na praia, não é isso? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não basta você definir uma escala de valores. É preciso entender quais são os valores de Deus para a nossa vida. Porque a nossa escala de valores tem que ser baseado naquilo que Deus valoriza. Portanto, antes de você começar a usar seu tempo, é preciso você estabelecer com o que você vai usar. Quando o assunto é dinheiro, antes de você começar a gastar e usar o seu dinheiro, é importante, dizem os especialistas e economistas, que é importante você começar fazendo um orçamento, planejamento. Também, antes de você começar a gastar e usar o seu tempo, é importante você fazer uma agenda. Gente, a agenda é de Deus, amém? Tem gente que pensa que a agenda a gente só compra mesmo
para rabiscar algumas coisinhas, fazer umas caretinhas, umas florzinhas na beirinha e jogar fora antes do dezembro próximo chegar. A agenda faz parte de uma vida inteligente. Agora, veja só. Eu, quando ensino essa matéria de administração do tempo na nossa escola, faz tempo que eu não ensino, mas quando eu ensino, eu começo com uma tarefa. Eu peço para os meus alunos, faço o seguinte, me tragam uma lista daquilo que você considera importante, valioso para você. Pelo menos uns 10 itens aí. E eu espero eles trazerem, porque a maioria das pessoas não para pensar sobre isso. Vai vivendo, vai andando, vai tomando banho, vai comendo, vai dormindo, vai acordando e vai vivendo. Sem estabelecer o que é importante. Sem definir o que realmente é importante para ela. Então, eu peço para eles trazerem para mim essa tarefa, essa lista, e aí então eu passo a ensinar-lhes. Porque, queridos, eu estou convencido, qualquer pessoa que tenta conduzir na sua vida, administrar seu tempo, sem definir parâmetros de valores, sem definir parâmetros de importância, a tendência é ele jogar a vida dele no ralo. A tendência é ele perder o tempo dele para muitos ladrões do tempo. E nós temos que estabelecer isso. E aí, então, quando eles começam a trazer, depois que eles definem o que é importante, valioso para eles, então eu passo a ensinar-lhes o seguinte. Você tem sua relação de valores? É isso aqui? É mesmo? É mesmo? É. Então, eu passo a ensinar-lhes o seguinte. Se algo ou alguém é importante para você, certamente isso constará na sua agenda. Se algo ou alguém realmente é importante para você, isso certamente constará na sua agenda. Se não, é papo furado. É fácil dizer isto ou aquilo é importante para mim. É fácil dizer que aquele ou aquela é importante para mim. É fácil dizer isso. Eu quero ver isso na prática. Então, não basta só fazer uma relação. Não basta só fazer uma escala de valores. É importante, então, isso constar na sua agenda. Eu gosto do versículo de 1 João 18, 1 João capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte. Diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Filhinhos, não amemos só da boca para fora, só de palavras. É fácil falar, é fácil cantar. Jesus, eu te amo. E ainda fazer uma cara de bem espiritual. Eu te amo. É fácil. Fazer isso na igreja, junto com os irmãos. Eu quero ver você provar que você ama. E diga-se de passagem, Jesus pede prova do seu amor. Chegou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? E Pedro, Jesus, eu te amo. Foi isso que ele disse? Jesus não queria só que Pedro cantasse para ele, eu te amo. Ele disse, Pedro, tu me amas? Sim, tu sabe todas as coisas. Ele disse, então prova. Como? Na prática. Apacenta os meus cordeiros. Amém, meus amados? Nós não podemos só ficar dizendo para Jesus. Nós não podemos só ficar falando, né? Então, filhinho, não amemos só de palavra, nem de boca, mas em ação, de fato e de verdade. Você não precisa falar que Deus é importante para você. Você não precisa falar.
Você não precisa falar, minha família é importante para mim. Você não precisa falar, minha igreja local é importante. Só deixa eu ver a sua agenda. Só me dá aqui a sua agenda para me ver. Porque se algo ou alguém realmente for importante para você, isso vai constar na sua agenda. Então, pastor, agora que eu sou um cristão, que eu sou convertido, qual deve ser então a minha escala de valores? Com o que eu devo estar ocupado, pastor? Agora que eu sou um cristão, com quem é o meu compromisso? O que eu devo fazer com essas 24 horas que Deus me dá, essa semana, esse mês, esses anos que Deus me dá? Queridos, eu me sinto muito confortável para falar sobre esse tema, para pregar sobre esse assunto. Eu não teria problema de pregar na frente da minha família, já preguei esse tema, minha esposa, meus filhos me assistindo. Porque eu falo com toda a sinceridade, humildade e honestidade, eu me sinto confortável e me sinto com uma certa autoridade para falar sobre isso. Não que seja fácil, e nem que eu já tenha chegado lá. Mas eu vou lhe dizer, isto aqui é uma área que eu pessoalmente levo muito a sério na minha vida. Eu percebo que a maioria das pessoas, elas se debatem muitas vezes e são nocauteadas quando entram no ringue da vida e apanham feio. Sabe por quê? Porque elas nunca foram orientadas, nunca foram discipuladas por aqueles que deveriam fazer isso, que são os pais, em como estabelecer uma agenda, em como organizar a sua agenda, em como definir uma escala de prioridades e de valores na vida e com a qual deveria gastar o presente, o dom chamado tempo. Mas eu louvo a Deus, porque Deus está te dando essa oportunidade de hoje você ouvir e entender um pouquinho mais sobre isso. Pode não ser a única, nem a primeira, mas Deus está reforçando e repetindo algo que é importante para você. Então eu gostaria agora passar para você o que eu pessoalmente creio ser uma escala de valores de um cristão genuinamente bíblico e nascido de novo. Eu já vi muitas dessas chamadas listas de prioridades, dessas chamadas escalas de valores, ou os itens inegociáveis da vida, ou como você queira chamar, a minha lista do mais da vida. Não importa o nome que você vai dar, mas é importante você definir e trabalhar em cima dela. Existem variações, alguns creem que esta vem aqui, esta vem depois, essa vem antes. Eu vou te dar o que eu pessoalmente creio e tenho aprendido com minha liderança e ao longo da vida. Primeiro, na minha escala de valores, e diga-se de passagem, eu creio que esta é a proposta de Deus, porque está respaldado na palavra. Primeiro, meu relacionamento com Deus. Diga, meu relacionamento com Deus. Agora vira para o seu vizinho e fala, seu relacionamento com Deus. Isto fala do meu relacionamento pessoal com Deus. A minha vida de adoração, de devoção. O meu relacionamento pessoal. Deus é uma pessoa, gente. Deus não é um mistério. Deus não é uma coisa vaga. Deus não é uma coisa abstrata, distante. Deus é real. Deus é uma pessoa que nós precisamos aprender a relacionar com Ele. É muito importante nós entendermos que antes de nós sermos filhos de alguém, pai de alguém, empregado de alguém, pastor de alguma igreja, esposo ou esposa de alguém, antes de nós sermos membro de uma igreja, antes de nós sermos estudantes daquela faculdade, nós somos filhos de Deus. Isto é a primeira coisa.
Isto deve vir antes. Antes de eu ser esposo da Marileia, a minha prioridade é Deus. Eu sou Ele. É Ele. Eu preciso entender isso. Ele mesmo disse, sem mim vocês nada podem fazer. Isso explica porque alguns crentes vão lá, se estica, se espreme, tenta, volta, não dá certo e fica aqui infeliz, carrancudo, com cara de nota promissória, culpando Deus porque não dá certo na minha vida, não sei o quê. Vai lá e vai. Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer. Então a prioridade é Ele. Esse é um dos segredos para a vida dar certo. É você ajustar. Outro dia eu estava aconselhando o irmão, pastor, estou todo enrolado, meu casamento não vai bem, minhas finanças não vai bem, meu ministério não vai bem, não sei o que não vai bem, não sei o que não vai bem. E ele queria que eu tivesse uma solução para cada um desses problemas dele. Eu peguei uma caneta, um papel, fiz um círculo bem no meio do papel, um risco e mais um círculo aqui, um risco, mais um círculo aqui, um risco, mais um círculo aqui. E eu falei para ele assim, fiz vários círculos, chamei isso aqui de família, chamei isso aqui de estudo, chamei isso aqui de ministério, esse outro círculo de finanças. E eu falei, você sabe por que essas bolinhas aqui estão com problema? Porque você está com problema nessa bola central. O seu relacionamento com Deus que está errado. Você não está pondo Deus em primeiro lugar. E você quer que as coisas dê certo. Conecte-se na videira, ajuste sua vida com Deus e vai ver que automaticamente, com ajuste, participação e algumas decisões suas, as outras coisas vão se ajustando. Muitos crentes não entendem que na sua escala de valores, o seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante. Mas tem crente que não tem tempo mais para Deus. Mal congrega, mal participa, assim, muito mal mesmo, chega meia hora atrasado, sai meia hora antes do culto terminar. Mas não tem mais tempo para ler a Bíblia, eu até brinco com os irmãos, pelo amor de Deus, não pegue as fichas de decisões que a gente dá aqui na igreja e ponha dentro da Bíblia, porque você pode esquecer de dar atenção para aquela ficha, porque você só pega na Bíblia de semana em semana, quando pega. E diga-se de passagem, tem alguns crentes que esquecem a Bíblia na igreja e nunca mais pega, a gente doa para outro. E eu não sei que Bíblia que eles estão lendo. Uma vez, eu vi uma história de um pastor que disse que uma irmã chegou chorando para ele, pastor, estou precisando de ajuda, eu estou passando fome, e eu queria saber se a igreja pode me ajudar. O pastor falou, querida, com certeza, eu vou lá falar com o tesoureiro e eu vou providenciar um jeito de te ajudar. E aí o pastor chamou o tesoureiro para o lado, falou assim, faz o seguinte, pega lá um dinheiro e tal, que eu vou abençoar essa irmã. E aí o tesoureiro trouxe e disse, mas antes, irmão, vamos orar aqui. Ele colocou assim a mão sobre ela, vamos fechar nossos olhos, ele fez uma oração. Enquanto ele orava, ele meteu a mão no bolso, pegou o dinheiro, colocou dentro da Bíblia dela. E falou assim, irmã, Deus vai providenciar, estou crendo que Deus vai cuidar da senhora. Amanhã mesmo a senhora já vai ter dinheiro para cuidar das suas necessidades. Despediu ela, creia, irmã, vai dar tudo certo. E qualquer coisa, me ligue que eu posso pedir para o tesoureiro dar uma força ainda mais. Passou aquela semana, quando ela voltou na igreja, com a Bíblia dela debaixo do braço, e aí ela foi lá, pastor, preciso tanto da sua ajuda, não recebi nada até agora, Deus não mandou nada para mim. O pastor falou, olha, irmão, isso explica, porque se você tivesse lido sua Bíblia essa semana, você teria encontrado o dinheiro que eu coloquei lá domingo passado. É só uma história, não sei se é verdade, mas dá para a gente pensar um pouco sobre isso. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, nós temos que lembrar disso. Olha o que a palavra de Deus fala, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37 diz assim, respondeu-lhe Jesus,
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Deus é a minha prioridade. Eu poderia falar, não preciso repetir isso, porque vocês já são líderes, vocês já fizeram a classe da nova criatura, vocês já foram batizados nas águas, já tem até 10 anos de crente, alguns 20, mas queridos, acredite se quiser, são os mais velhos que precisam ouvir disso aqui. Deus é a sua prioridade. Segundo item nessa escala de valores, família, diga minha família. Como eu disse, irmãos, é muito fácil dizer, é muito fácil falar. Mas se algo ou alguém realmente é importante para você, isso constará na sua agenda. A pergunta que eu te faço, a sua família consta na sua agenda? Há tempo mesmo separado para a família? Como vai o seu relacionamento? Eu tenho falado que lá na nossa igreja, eu tive o privilégio, eu estava lá em Curitiba esses dias, o pastor Ralf estava traduzindo para ninguém nada mais, nada menos do que o Bonk, né? Estava famoso, vocês precisam ver, o homem estava todo internado lá, parecia aqueles galos assim, não dava nem para mexer, né? Elegante, o homem está elegante. Nós estávamos participando de uma escola, pensa num momento maravilhoso, foi lindo, uma semana, quase uma semana, recebendo muito. De lá eu fui ministrar em 2 igrejas em Curitiba, e eu já tinha combinado para encontrar com a minha esposa, e que domingo passado fizemos 23 anos de casados. E, aleluia, glória a Deus. E cada dia está mais gostoso. Vinho novo, cada vez que o tempo passa. E eu tenho um costume de, todo ano que eu completo aniversário com a minha esposa de casamento, eu faço uma viagem. Quando tem dinheiro, a gente vai para um lugar melhor. Quando não tem, a gente faz qualquer coisa, fica no hotel mesmo na cidade. Eu brinco que quando eu completei 15 anos de casados, nós fomos para uma cidadezinha lá do interior mesmo de Boa Vista, chamado Caracaraí, e ficamos hospedados na pensão da Dona Maroca. Simplesinho, mas eu mantive a aliança. E eu tenho falado, dessa vez não deu certo, nós fomos para Gramado, fica aqui uma dica para quem quiser, Gramado, top. Passei uns dias lá com a minha esposa, que até hoje estou com dificuldade de voltar para a realidade. O negócio é bom demais, muito legal. Mas eu falo assim, queridos, por que eu faço isso? Sabe por quê? Porque grama que não se molha, seca. Planta que não se molha, morre. Tem muita gente falando, não sei por que meu casamento está dando certo. Eu sei. Você colocou o bichinho para o rabo da fila. Você jogou a coisa lá para trás, lá para escanteio. Você não valoriza. Querido, se algo ou alguém é importante, isso certamente constará na sua agenda. Eu tenho o hábito de toda semana, é um hábito, e às vezes, claro, não dá por causa de viagem, mas quando eu estou em Boa Vista, eu e minha esposa tiramos uma noite só para nós dois. Investir no nosso casamento, conversar e lavar roupa suja, porque nós temos dificuldade, nós somos seres humanos. Eu tenho uma asa aqui assim, mas ainda não sou anjo, entendeu? Ou seja, é importante investir. Eu estava falando para o pastor Ralf, toda semana eu faço um rodízio com um dos meus filhos. Cada semana eu levo um para tomar um refrigerante, comer uma paçoquinha, bater papo. Como é que você está? O que é paçoca aqui? É? E tal. Eu falo o seguinte, quem quer, arruma maneiras. Quem não quer, inventa desculpas. Eu estava em Santarém, muitos anos atrás, morávamos quem já foi em Santarém, hoje é aquele Barrudado Hotel, mas antes chamava Tropical Hotel. Eu morava lá perto. Eu não tinha carro, eu tinha uma moto. Mas desde que eu comecei meu casamento, eu sabia a importância de investir tempo com a minha esposa.
Aí, às vezes, não tinha dinheiro, mas o que a gente fazia? A gente ia andando, eram uns 300, 500 metros, mais ou menos, do hotel, pegar na mão dela, nós íamos para lá, entrávamos no hotel, na recepção, o hotel servia algumas coisas, um jantar lá na borda da piscina, um lugar bem romântico, bonito, com música assim, orquestrada, bem baixinho. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha cara de pau. Eu costumo dizer que, às vezes, a unção tem que ser com óleo de peroba. Entrava lá, sentava numa daquelas mesas à borda da piscina, aquele ambiente, vários outros casais jantando, chegava o garçom, pois não, falei, por favor, uma Coca-Cola, 2 copos com gelo. Ele trazia Coca-Cola, 2 copos com gelo, nós tomávamos, daqui uns 15 minutos ele voltava, mais alguma coisa? Eu falei, não, por enquanto só isso mesmo. A gente ainda deixava o gelo derreter bastante, para render, e nós ficávamos lá 1 hora, 1h30, batendo papo, conversando, desfrutando aqui, investindo no relacionamento. Pastor, o que vocês conversam? Porque parece que agora não tem mais papo. A gente conversa a mesma coisa que quando a gente conversava quando a gente era solteiro, conversa fiada. Quando está namorando, está noivo, não é muita conversa fiada? Continua conversa fiada. O garçom vinha mais alguma coisa falando, a conta. Aí ele trazia a conta, eu pagava, ainda tinha que dar os 10% para o garçom. Mas quem quer arruma maneiras, quem não quer inventa desculpas. Sua família, consta isso na sua agenda? Seus filhos têm a sua atenção? Seu cônjuge tem a sua atenção? Isso é a sua prioridade. E eu quero só rapidamente falar o seguinte, existe dentro da estrutura familiar prioridades que muitas vezes as pessoas não entendem isso. Deus colocou uma ordem para os casados. É o que eu creio. Você pode discordar de mim, tem toda a liberdade. Mas eu creio que dentro da família também tem as prioridades numa sequência. Quando for preciso. Casados, prioridade é cônjuge. O seu cônjuge. Tem muita gente indo para a casa da mamãe. O marido está reclamando que a mulher não para em casa, porque só vive na casa da mamãe. Gente, não é a mamãe que é prioridade, é o cônjuge. É o seu esposo, é a sua esposa. Tem uns camaradas aí que só vivem na casa da mamãe, comendo a comidinha da mamãe. E a esposa não aguenta mais isso, porque você está invertendo a coisa. A prioridade dentro da estrutura familiar é seu cônjuge. Amém, meus amados? Eu lembro uma vez, a minha esposa me chamou para uma conversa séria, porque o meu papo não era com a mamãe, era com a televisão. Eu ia para a televisão, ela ia dormir, ela gosta de dormir cedo, 10 horas, 10h30, ela já está ali. Marilé, ela primeiro dorme, depois ela deita. Então, rapidamente. Aí até que um dia ela chegou e falou, já estava com uns 2 meses, ela dormia sozinha e eu ficava lá na televisão. Ela ia dormir sozinha e eu ficava na televisão. Ela chegou e falou assim, amor, você está errado. Ela disse assim, não me leve a mal não, mas você sabe, uma das razões, talvez, pode dizer que a principal, mas uma das razões por que eu casei, você sabe por que foi? Aí eu falei assim, não, por quê? Ela disse, porque eu estava cansada de dormir sozinha. Então, eu tive que ajustar valores na minha vida. Depois do cônjuge, filhos, depois dos filhos, netos, nora, genros, pais e sogros, cunhados, sobrinhos. Essa é uma escala. Eu sei que algumas pessoas se chocam. Pastor, o senhor colocou os pais e os sogros lá quase para o final da fila. Porque, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Isto é uma verdade bíblica. Você não precisa concordar comigo se não quiser. Mas o que eu falo? Quando a Bíblia diz... Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Ou seja, uma nova família começada. E você sabe que eu fui estudar profundamente no grego, no hebraico, no inglês, no espanhol, no português, dicionário, comentário, sobre o que significa essa palavra deixar o pai e mãe. Você sabe o que eu descobri? Que significa deixar. Deixar mesmo, deixar socialmente, deixar financeiramente,
deixar geograficamente, amém? Vai morar no seu barraquinho mesmo, que seja de papelão, mas é só você e a sua gatinha lá dentro, amém? E eu falo para os irmãos que ainda estão com problema de ficar colocando gato no contador, cuidado! Esse negócio de ter 2 gatos em casa dá problema. Então eu já falei, o único gato que tem que ter na sua casa é você, para sua esposa. Queridos, eu não tenho tempo para aprofundar porque não é o ponto da mensagem, mas tem, para quem é solteiro, pais, irmãos, avós, cunhados, cunhadas, sobrinhos. Tem jovens solteiros que estão colocando os amigos em primeiro lugar. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ministério, mas tem jovens que deixam a mãe lá com a pia suja, a casa por varrer. E aí, menina, vem me ajudar. Eu vou para o meu ministério de dança. A sua prioridade é a sua família. Você sabe por que muitos pais não se convertem? Porque os filhos se convertem e não mudam. Agora, qual a mãe que não quer ir para a mesma igreja, aceitar o mesmo Jesus de uma filha que depois que converteu, a menina mudou, a casa só fica um brinco, a pia nunca mais teve barata passeando por cima, porque ela lava a louça, é obediente, gosta de estar com os pais. Eu louvo a Deus pelos meus filhos. Meus filhos são grude, gostam de estar com a gente. Você sabe? Eu não vou falar porque eu ia entregar a Letícia aqui. Mas às vezes as colegas, amigas da Letícia estão querendo que ela vá. E ela fala para a gente, eu queria ficar com vocês, Ela entendeu a importância. Depois, primeiro, meu relacionamento com Deus. Segundo, minha família. Terceiro, prepare o cinto agora, aperte o cinto, porque vai ter turbulência. Igreja local. Existem algumas outras escalas, mas na minha concepção, no meu entendimento, na revelação que eu tenho de Bíblia, igreja local. Neste ponto, muitos crentes tropeçam. Primeiro que muitos crentes confundem, o que eu digo que eles confundem bife de caçarolinha com rife de caçarolinha. Crentes confundem ministério com Deus. Igreja local com ministério. Ministério com igreja local com Deus. Eles confundem. São 3 coisas bem distintas, tá? 3 coisas bem distintas. Não confunda. Deus não é a igreja e nem tampouco a igreja é Deus. A igreja local não é ministério. A igreja local é uma família. E é o terceiro relacionamento mais importante na escala de Deus. Meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com a minha família biológica e meu relacionamento com a minha família espiritual. Esta é a ordem da escala dos valores de Deus. Veja, eu já falei, Deus é o meu relacionamento com Ele. Antes de eu ser empregado, antes de eu ser pai, antes de eu ser filho, antes de eu ser estudante, eu sou filho de Deus. Eu tenho que investir nesse relacionamento. Agora, é muito importante entender que a igreja local fala do meu compromisso, da minha aliança de comunhão com os meus irmãos da fé, com os quais eu tenho o dever de estar juntos para adorar, orar, estudar a palavra, encorajarmos uns aos outros e servir uns aos outros em amor com os dons que Deus me deu. Isso é um fato. Fala do compromisso que eu tenho de ser testemunha da fé, do amor, do poder de Deus para o não crente. E fala do compromisso, da aliança, da responsabilidade de fazer discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas essas atribuições que são pertinentes à vida normal de uma igreja local não tem nada a ver com ser tempo integral, de ser obreiro, ser missionário ou de ser pastor. Tem tudo a ver com simplesmente em ser cristão e fazer parte de uma igreja local.
Isso é uma coisa que muitos crentes não compreendem ainda. Essas atribuições não é o meu chamado ministerial. Fazer parte de uma família é uma orientação bíblica que faz muito bem para mim. E eu tenho que colocar na minha escala de valores. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 33 diz. Diz assim a palavra de Deus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Deixa eu te falar uma coisa que alguns crentes também não entendem. Fala, pastor, mas você não terminou de dizer que busque o reino de Deus em primeiro lugar? Você não disse que em primeiro lugar é Deus, o meu relacionamento com Deus? É verdade. Deixa eu te explicar, porque é outra coisa que fazem confusão. Não misture Deus e reino de Deus. Deus está falando da pessoa, vamos dizer assim, do rei, do meu relacionamento com o rei, com a pessoa do rei, a minha amizade com o rei. E reino está falando dos interesses do reino, do propósito do reino, dos valores do reino. Então, quando a Bíblia diz colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está se referindo, na minha concepção, sobre a igreja local. Porque a igreja local é a expressão específica, tocável, visível, sentida do reino de Deus aqui na terra. Então, quando eu estou ouvindo Deus dizer, coloque em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo assim, coloque a igreja local em primeiro lugar. Mas pastor, o senhor já não falou que Deus e a família vêm antes, então isso aqui já está no terceiro lugar e não no primeiro. Deixa eu explicar. Pegue o contexto de Mateus 6 e você vai ver que Jesus está fazendo uma abordagem sobre esta ansiedade pela vida, a preocupação pela sobrevivência, a necessidade de comer, de beber, de dormir, de vestir, que vem sobre nós como seres humanos. E Deus está fazendo aqui, Jesus está fazendo um ensino sobre exatamente esta pressão que vem sobre a necessidade de um trabalho para eu poder ter uma renda, para eu poder vestir, para eu poder comer, para eu poder ter lazer, ter um lugar para morar. E quanto o assunto é esse, Deus está dizendo assim, ó, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, primeiro vem o reino, a igreja local, depois vem o trabalho. Amém? O trabalho vem depois. Essa preocupação. Essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Isso é um mandamento, estar junto com os irmãos, congregar faz parte da minha prioridade. É muito lamentável, mas aqui e ali a gente encontra pessoas dizendo, não está dando para me congregar, não está dando para me ir para a igreja. Às vezes algumas pessoas me topam na rua, no supermercado, pastor, realmente eu estou sumido, é porque eu arrumei um emprego agora, não está dando, ou, sabe, é porque os horários não batem, e eu às vezes até daria para ir, mas pastor, é o único tempo que eu tenho para descansar, porque eu já tenho que voltar para o emprego. Eu vou te dizer uma coisa aqui, não me leve a mal, se você achar que eu estou errado, pode deletar. Mas eu tenho uma concepção comigo há muitos anos, até quando eu era solteiro eu já tinha esse posicionamento. E eu falo para a igreja o seguinte, eu creio, de todo o meu coração no que eu vou dizer, se aparecesse um emprego para mim, que eu vou ganhar um bom salário, privilégio, vale refeição, vale transporte, vale combustível, vale crédito celular, vale tudo, e um bom dinheiro, e um carro para mim ir e voltar, sei lá, qualquer proposta tentadora, mas que uma das exigências e que as implicações de assumir esse emprego fosse que eu não pudesse mais congregar. Não estou dizendo que você vai tirar um plantão domingo,
mas que isso não é uma rotina de nunca mais ir. Eu estou falando de nunca mais ir, que não dá mais. Por 3 meses, 4 meses, 5 meses, enquanto você tiver esse emprego, não vai dar para congregar. Eu vou te dizer uma coisa, eu não pensaria 2 vezes. Eu olharia para essa proposta e eu diria para ela assim, ó, para trás de mim, Satanás. Eu diria. Sabe por quê? Porque Deus não vai te dar um emprego que impede você de obedecer esse mandamento. Deus não vai mandar um emprego para você que vai te impedir de obedecer esse mandamento. Sabe, essa estratégia é velha, esse truque é velho. Sabe quem apareceu um dia para Jesus? O dito cujo, dizendo assim, ó, se tu quiseres eu te dou essa glória, esse reino, essa posição, essa vantagem, esse prestígio, vale transporte, tudo isso eu te dou. Tudo isso eu te dou, se você simplesmente parar de adorar lá e adorar aqui. Tudo isso eu te dou, para você me adorar. Para você não ficar mais indo lá. Meu irmão, é o mesmo filme. É o mesmo cachorro, só troca a coleira. É a mesma proposta. Então veja só. Depois, meu relacionamento com Deus, minha família, minha igreja local... Aí vem o trabalho. Meu trabalho e meu estudo. É importante entender que esta sequência na escala pode não ser necessariamente importante em todo o tempo, mas vai ter momentos que você vai precisar, quando você vai ter que decidir onde você vai investir a quantidade de tempo. Por isso que eu também ensino para os irmãos o seguinte, não confunda igreja local com ministério, porque ministério, na sequência da escala, vem depois do meu trabalho, se eu não sou tempo integral. Se eu sou tempo integral, o meu trabalho e o meu ministério se fundem e tornam uma coisa só. Mas se eu sou um voluntário, o meu ministério vem depois do meu trabalho. Por isso que eu não aceito, não concordo com crente matando aula. Crente tirando nota baixa porque eu estava trabalhando no encontro, porque eu estava não sei o quê. Crente matando o trabalho, chegando atrasado, dando mau testemunho, prejuízo para a empresa onde ele trabalha. E raiva para o patrão, que faz o patrão ter raiva da igreja dele, porque ele só chega atrasado e dá desculpa, é a minha igreja, desculpa é a igreja, é porque eu estava no encontro, é porque eu vou sair mais cedo hoje, porque eu tenho discipulado, hoje eu vou matar, hoje, e vai enrolando, empurrando com a barriga, e está sendo um relapso, um empregado relapso, um funcionário relapso. Então, depois, claro, da igreja, o meu relacionamento com meus irmãos, o meu trabalho, o meu estudo. E depois, o meu ministério. O ministério fala do meu envolvimento com o serviço cristão, com aquilo que está relacionado com o tempo que Deus está me chamando, ou com o dom que Deus tem me capacitado, com o serviço. Eu deixo bem claro na nossa igreja o seguinte, bem claro, liderar, evangelizar, adorar, discipular, isso não é ministério, isso faz parte da rotina de uma igreja local. Ministério está relacionado com aqueles serviços que fazem parte de um chamado específico individual. Aquilo que é geral para todos é igreja local. Essa é a minha escala que eu queria deixar com vocês aqui. Mas para finalizar, quero só terminar dizendo o seguinte. Precisamos praticar, porque não adianta só escrever. Assim como é fácil falar, é fácil escrever uma escala de valores. Poxa, pastor, obrigado pela dica. Eu nem tinha pensado nisso. Legal. Deus, beleza. Família, legal. Igreja local, trabalho, estudo e ministério. Pelo menos 5 dos meus principais valores da vida eu já tenho. Eu vou fixar isso lá na porta do banheiro, na frente do vaso sanitário, não sei mais aonde. Legal, mas não basta só fixar e escrever. Você vai ter que ter um projeto para perseguir isso. Porque, queridos, o diabo não fica com medo quando você fala quais são as suas prioridades. O diabo não fica com medo quando você escreve numa folha de papel. O diabo não fica com medo quando você prega numa parede. Ele fica
endemoniado quando ele vê você praticando. Quando ele vê você falando, vou tirar meu tempo com Deus agora. E vê você mergulhando na palavra, adorando a Deus, porque essa é a sua prioridade. Ele vai ficar com raiva quando ele vê você gastando tempo com sua família, fazendo culto doméstico. Sabe, querido, vou te dizer, esse negócio de família é um peso para mim. Porque eu vou te falar, não é fácil. Só Deus que sabe o preço que eu pago para conciliar. Eu falo para os irmãos lá, é a arte do equilíbrio entre ministério e família. Entre trabalho e família. E para mim, para nós que somos tempo integral, a cilada é muito maior. Sabe por quê? Porque o trabalho dele é vender sandália, vender carro, pode parecer uma coisa assim, material, né? Uma coisa terrena. Mas nós estamos envolvidos com coisas espirituais. O reino de Deus. É mais fácil nós sermos ludibriados e enganados. Porque eu estou fazendo uma coisa para Deus. É sobre o Deus. É sobre o reino de Deus, né? Pois é. É mais fácil o diabo nos enganar. Mas uma coisa que Deus tem falado muito para mim. Que Ele não me quer mais envolvido com a obra do Senhor do que Ele me quer envolvido com o Senhor da obra. E Deus também não tem prazer nenhum em me ver parando de me envolver com a obra do Senhor por causa de uma família fracassada, de filhos que não estão seguindo o Senhor. Você sabe qual é a exigência, uma das exigências para alguém ser um pastor, um líder, um sacerdote, uma autoridade na igreja? Está lá, Tito, no capítulo 1. Paulo escrevendo, constitui presbítero em Creta, homens que, e vai dando uma relação. E nessa lista de qualificação, tem uma lá que quase ninguém presta atenção. Que tenham filhos crentes. Que tenham filhos crentes. Ele não está dizendo que tenha um filho que é legal. Ele não está dizendo que tenha um filho que é gente boa, estudioso. Ele não está dizendo que é um filho que caseiro. Ele está falando aqui, tenham filhos crentes. É nossa responsabilidade. Queridos, é nossa responsabilidade gastar tempo com nossos filhos e pregar o Evangelho, apresentar Jesus. Eu acredito que uma das maiores honras, uma das maiores glórias, é quando um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, eles conduzem seus filhos aos pés de Jesus. Eles discipulam seus filhos e conduzem à maturidade cristã. Nós vivemos num tempo onde existem N distrações, existem N opções, existem alternativas de entretenimento, de coisas para nos distrair, de Facebook, de internet, de Papa chegando, de Brasil, Copa do Mundo, e um monte de opções, 1.200 aplicativos só da Apple, sei lá quantos, do Android, e um monte de opções e coisa para te esticar, para te chamar, e muitas vezes mais atraente um do que o outro, e cada um com a sua área. Quem gosta de sapato é sapato, quem gosta de filme é filme, quem gosta de jogo, videogame, não tem conta a quantidade de jogos, é um monte de coisa te atraindo, igual aquele passarinho é atraído para a boca da jiboia, da sucuri, hipnotizado. E ele vai igual um bocó, na direção da boca da jiboia. Muitas vezes o Espírito Santo já teve que me cutucar e falar: ei, acorda, você está muito tempo aí nesse negócio. Um dia eu cheguei em casa do Tadel, estava cansado, e você sabe o que, tem duas coisas que relaxam um homem. Um você já sabe, o outro é o seguinte: ele sentar no sofá, pegar um controle e ficar vendo nada. O homem tem um dom de não ver nada. Como é que ele está lá? Eu estava lá no sofá de casa. Eu já estava uns 10, 15 minutos, vendo uma coisa aqui, um pouquinho ali.
O Espírito Santo falou assim: para com isso. Por que você não vai lá para o quarto agora bater um papo com o Rafael? Ver como é que ele está. Só dar um abraço nele, ficar deitado lá na cama com ele, dizendo para ele que ele é precioso, que você o ama, que você admira ele. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que está sempre cutucando, distraindo. Cuidado com a jiboia, cuidado com a jiboia. Você está perdendo tempo, você está distraído. Só Deus que sabe o preço que muitas vezes eu pago viajando, mas volto para casa. E quando eu chego na igreja, você sabe, pastor viaja, ele sai, zera todos os problemas e as dificuldades. Quando ele volta, desse tamanho de novo. É gente querendo falar, e ainda tem aquela... É urgente, tem que ser hoje, viu, pastor? Secretária diz. Mas muitas vezes eu falo, hoje eu não vou atender ninguém. Passei 18 dias longe de casa, hoje à noite eu vou ficar com os meus filhos. Preciso de determinação. Eu estava em São Paulo, o pastor Ebe já tinha pregado numa igreja, já tinha ido daquela cidade para São Paulo, estava pregando na igreja quadrangular, pregou na conferência do MDA na Igreja da Paz. Isso era sexta-feira. No domingo de madrugada, 2h da manhã, ele ia sair com uma caravana para Israel, de São Paulo. Inclusive meu filho Rafael ia junto. E eu já estava lá, eu ia ficar para despedir do Rafael. Aí eu falei, pastor, onde você está e tal, final de semana você vai passar o sábado para quê? Ele disse, não, hoje à noite mesmo, sexta-feira, eu pego o voo e eu vou para Fortaleza. Eu falei, mas domingo você já não vai ter que estar aqui para voltar? Ele disse, pois é, eu estou gastando essa grana de avião e para voltar para Fortaleza, porque meus filhos vão ficar 15 dias longe de mim. E eu vou passar o sábado todinho só com eles. Depois de eu passar um dia, ainda prego num dos cultos da nossa igreja, depois eu venho para cá para poder ir com a... Rapaz, o problema é que alguns não querem investir dinheiro e nem tempo para aquilo que eles dizem que é mais importante. Se algo ou alguém é importante, isso certamente constará na sua agenda e também na sua conta bancária. Vamos ficar em pé. Aleluias. Pastor Ralph, cabe a equipe de louvor vir aqui para a gente só fazer uma adoração antes da gente encerrar. Eu acho que a gente não deve sair daqui correndo, sem refletir, sem meditar no que nós ouvimos. Como eu disse, eu queria só dizer uma coisa para vocês. Não tem como nós termos sucesso na vida sem a gente aprender o bom uso do dom chamado tempo. Feche os seus olhos. Eu queria, se tiver com os irmãos, só fazerem um fundo musical. Eu queria te dar a oportunidade agora. Tente não conversar com ninguém, a não ser uma consulta no seu interior. Perguntando, como que você está vivendo? O que você faz da hora que você acorda até a hora que você dorme? Com o que você tem queimado os seus dias? Onde que essa sua agenda está te levando? Quais são os resultados que você está colhendo? E com respeito a essa escala de valores, deixa eu dizer algo. Muitas vezes as pessoas falam, pastor, mas é que não dá o tempo para tudo. É por isso que Moisés orou, disse, Senhor, ensina-me a contar. Eu tenho falado para os irmãos, se você não pode separar tempo para essas 5 coisas que eu te falei, uma coisa dessa está perdendo, seja ministério, seja igreja local, seja família, porque você está de um jeito, se você não pode distribuir seu tempo entre essas 5 coisas, você precisa de assessoria, você
você está errado, com todo o carinho que eu falo. Você precisa de ajuda, discipulado. Você precisa entender que não é correto. A sabedoria, o coração sábio, que Moisés estava pedindo exatamente essa habilidade, essa arte de distribuir seu tempo entre essas 5 coisas que eu considero fundamentais da nossa vida. Espírito de Deus, obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelo ensino da tua palavra, obrigado por cada irmão e irmã que está aqui nesta noite. Senhor, tu sabe que minha intenção não é trazer condenação, mas cura. Às vezes, Senhor, está na pedra de cirurgia, às vezes tem que pegar um bisturi, dói, sangra, mas é necessário para que a gente possa encontrar cura. Eu sei que muitas vezes, Senhor, o que sai da minha boca não é muito fácil de ouvir, mas dá graça para esses irmãos assimilarem. Eu te peço que o Senhor ajude eles a terem um coração quebrantado, eles possam dar guarida para a tua palavra hoje, voltar para casa e rever o estilo de vida deles, rever esse tema, rever esse assunto, talvez ouvir essa mensagem de novo para compreender como viver de forma sábia. Eu oro, Pai, que o Senhor nos dê essa graça de ouvir o céu, de ouvir do céu como canalizar o nosso tempo. Obrigado por esse dom. Nós sabemos que um dia nós vamos prestar conta para Ti de como nós usamos. Se Ele é um presente para nós, o nosso presente para o Senhor é o que nós fazemos com Ele. Nós queremos Te dar um bom presente. Queremos poder terminar nossos dias dizendo como Jesus disse: eu Te glorifiquei na terra cumprindo a missão que o Senhor tinha para a minha vida. Como Paulo que disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Nós queremos terminar a nossa vida não somente com a sensação de sucesso, mas com a realidade do sucesso. Para louvor e glória do Teu nome, eu Te peço, capacita-nos, continua me ajudando, Senhor, a entender, de não abrir mão do meu tempo contigo, com a minha família, minha igreja local, o meu trabalho que é o meu ministério, podendo fazer com excelência, que o Senhor possa ter prazer e alegria na forma como eu administro o meu tempo, e ajude-nos cada um neste auditório, para louvor e glória do Teu nome. Abençoe cada um de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.